Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo joinha com vocês? Eu estou aqui hoje para falar sobre um tema muito legal, que é pesquisa de preços em obras e serviços de engenharia e nas câmaras municipais. E para isso, hoje eu estou aqui com a dupla de peso, uma dupla sensacional, a professora Daiane Fante e a professora Zairiane Cerqueira. E com uma grande novidade, olha só, para todos vocês que estão aqui, pessoal do Licita Clube que está aí, gente, a professora Zairiane agora faz parte do time do Licita Clube. Seja muito bem-vinda, Zairi. E mais uma coisa, ela também vai fazer parte, já faz parte da equipe técnica lá da Delta, viu? Lá das consultorias, das assessorias, das capacitações. Então, vamos aproveitar bastante aí o conhecimento dela. Bom, pessoal, meninas, se apresentem. Eu vou deixar a Zariane se apresentar primeiro, Daiane, porque ela está chegando agora, né? Vamos fazer aqui essa acolhida. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, Maíri, boa noite. Oi, Daiane, boa noite. Então, pessoal, estou integrando o time agora aqui do Licita Clube, da equipe Delta. Eu já atuo na área de licitações e contratos, já está indo para quase 9 anos. E sou advogada, né? Então, as minhas especializações aí na área do direito administrativo foram voltadas para as contratações públicas, e especialmente na área de obras e serviços de engenharia e nas contratações de serviços com mão de obra em regime de dedicação exclusiva. Então, estou agora na equipe, contem comigo e é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Daiane. Obrigada, professora Merielle. Bom, meu nome é Daiane Fante, para quem não me conhece ainda, eu sou procuradora no Legislativo Municipal, também sou advogada, assessora em câmaras municipais, participo da equipe da Delta, na parte de consultorias, sou professora universitária e também professora no Licita Clube, no Licita Câmaras, estou sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Sou especialista em compras e contratações na área de câmaras municipais e também em gestão pública municipal. Eu fico extremamente feliz de ver o time crescendo com uma especialista de peso, como é a professora Zairiane, que vai trazer aí essa expertise na área que a gente sabe que é muito deficitária, principalmente nas câmaras, que é como fazer a pesquisa de preço para obras e serviços de engenharia. Acho que é a grande dificuldade que o pessoal de câmara enfrenta. Então, com certeza, a live hoje vai ser muito interessante aí para todo mundo. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar, nós vamos falar aí a respeito, principalmente da pesquisa de preços para obras e serviços de engenharia no âmbito da Câmara Municipal. E uma coisa que a gente já tem que entender é o seguinte: antes disso, já deixa o seu joinha nesse vídeo para o Instagram ajudar ele a chegar em mais pessoas e compartilha com quem está passando perrengue aí na pesquisa de preços com obras e serviços de engenharia. Dito isso, essa é mais uma aula de aquecimento do nosso evento específico para câmaras municipais, exclusivo, tá? Que é a Semana Dispensa para Câmaras. Se você não se inscreveu, já se inscreve e já entra no grupo de WhatsApp para você receber o material. Essa aula de hoje também vai ter um e-book maroto ali, bem legal, tá muito bacana o material que foi disponibilizado, tá? Hoje a gente já validou esse material para liberar para vocês e ele vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp. Então se inscreva e entra no grupo de WhatsApp. Vou pedir para o pessoal deixar o link aí para vocês. Quem está nos assistindo pelo Instagram, que está sendo transmitido no Instagram também, quem está pelo Instagram, é só comentar a palavra dispensa que você já vai receber o link. Quem está no YouTube, entra no link que vai ser disponibilizado para vocês aí, que você vai conseguir se inscrever, certinho? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que você precisa entender
é que, quando se trata de obras e serviços de engenharia, na administração pública, existem as regras jurídicas, as regras que estão nas licitações, na Lei de Licitações e Contratos, na 1433, e ainda existe Professora Meirelle, só um minutinho, eu acho que está sem som aí para o pessoal. Estou vendo aqui o pessoal colocando aqui que ficou sem som, que o áudio falhou. Talvez o microfone, não sei se. Acabamos de ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, o ao vivo tem dessas coisas, tá? Melhorou? Não, já disseram que voltou, tá tudo ok. Voltou? Já. Tá bacana agora? Não, então. Nossa. Onde eu parei aí? O que eu falei que vocês não escutaram? Foi bem no comecinho. Você falou no começo. Que bom que voltou. Bom, vamos lá. No universo das contratações públicas, agora está ouvindo, né? No universo das contratações públicas, a gente tem que levar em consideração, sim, a lei 1433, porque é a regra geral, né? Mas quando a gente vai falar a respeito também das contratações de obras e serviços de engenharia, a gente tem as regras específicas. Aí a gente vai falar sobre algumas regras de ABNT, que incidem em obras e serviços de engenharia, e diversas outras coisas. Mas hoje nós vamos falar especificamente a respeito da pesquisa de preços. E aí, a gente começa a ter a diferenciação entre prefeitura e Câmara Municipal. E vocês já estão cansados de ver eu falando aqui que é diferente, é um universo diferente. Na Câmara Municipal, por exemplo, na prefeitura, por exemplo, você tem uma demanda grande de obras e serviços de engenharia. Então, geralmente, ou você tem um engenheiro concursado, um efetivo, ou você tem um contrato ali que você faz um contrato anual, muitas vezes, porque você tem reforma de prédio, você tem, vamos fazer um asfalto, né? Vamos fazer um recapeamento, vamos fazer um monte vamos fazer uma calçada, e tudo isso você precisa dos projetos, né? Você precisa da questão da pesquisa de preço. Nas câmaras municipais, eventualmente você tem uma reforma do plenário, eventualmente você tem uma pintura de todo o prédio, né? E aí você contrata esse engenheiro para te ajudar, para fazer a parte técnica ali, porque é necessário esse conhecimento técnico, né? Gente, pelo amor de Deus, tudo que tiver risco de pegar fogo ou cair, vocês contratam um engenheiro para te ajudar, porque senão vai dar merda. Olha, eu falando besteira aqui, gente. Gente, desculpa, mas é porque eu tenho bastante intimidade com as meninas aqui e eu tô me sentindo em casa. E eu quero que vocês se sintam em casa também. Dito isso, para não monopolizar tanto a conversa aqui, eu gostaria, né, de falar com vocês aqui que quando a gente sai desse mundo normal na pesquisa de preços, que a grande maioria das contratações acontecem lá na pesquisa de preços no parágrafo 1º, né, naqueles parâmetros, a gente, quando vai falar sobre contratação de obra e serviço de engenharia, inclusive desses engenheiros, a pesquisa de preços é feita lá conforme o parágrafo 2º, não é verdade? E, Zairi, como é que funciona? A pergunta, né? Fala para o pessoal aí, como é que funciona a pesquisa de preços?
Lá nas Sim, obras. é bastante diferente da contratação comum, né? A contratação comum a gente veio aí da 8666 com aquele hábito ainda, antigo hábito, que o Tribunal de Contas, que nenhum órgão fiscalizador, na verdade, nunca gostou, que é a gente consultar direto com o fornecedor, né? E, na verdade, quando eu falo de serviço de engenharia e obra, foi o que a professora Meire muito bem disse, tudo que tem risco de cair, de pegar fogo, que pode fornecer risco à segurança, a gente precisa contratar um engenheiro. E tão preocupada em encontrar um engenheiro ou responsável técnico para executar a sua obra ou seu serviço de engenharia, a gente precisa estar preocupado também com a qualidade, com a eficiência dessa empresa, né? Quem vai prestar esse serviço para a gente. Então, quando eu vou fazer a pesquisa de preço para contratar a obra ou o serviço de engenharia, a nível de prefeitura, principalmente, eu tenho que ter uma preocupação muito grande de prever todos os itens, prever uma composição do BDI que me atraia fornecedores e né, fornecedores capazes de me entregar essa obra, de me entregar esse serviço de engenharia, e especialmente seguir todos esses parâmetros regulamentatórios que eu tenho, porque eu tenho decreto a nível federal, eu tenho diversas instruções normativas e eu tenho, como a professora também bem disse, eu tenho a questão das normas da ABNT. E aí, junto com as normas da ABNT, eu também tenho diversos regulamentos aí da categoria de engenharia, que as empresas precisam respeitar e que os profissionais técnicos também precisam respeitar. Então, quando eu falo de como que eu vou pesquisar preço, então, infelizmente, a resposta não vai ser 1 mais 1, não vai ser igual a 2 nesse caso. A gente vai ter que observar um cenário de diversos contextos, primeiro saber o que eu quero contratar. Eu quero contratar uma obra mesmo, e essa obra é construção, é drenagem, é recapeamento, o que é? O que eu preciso, né? Qual que é a finalidade dessa contratação? Aí, a partir disso, eu vou fazer a análise de como eu vou ver esse preço, de como eu vou, dentro desse preço, descobrir como que eu vou traduzir isso num bom profissional, porque o preço inclui também a composição do BDI, e aí só depois eu vou conseguir estimar a minha obra ou o meu serviço de engenharia, né? Tá mudo, professora! Deus. Ah, eu mutei aqui para não Ah, ficar tá. dando eco, melhorar o som pessoal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito séria. Daiane, eu posso fazer pesquisa de preço para obras de engenharia só com fornecedor? Na Câmara? Acho que uns 99% que estão assistindo que são de Câmara vão falar, certeza, porque eu já fiz todas as minhas assim, certeza. Mas veja, interessante, enquanto a professora Zairiane falava, eu fui até o artigo 23, parágrafo 2º aqui, porque eu deixei ele aberto, que eu queria ter certeza de uma coisa, e é o seguinte: primeira coisa, pessoal, quando a gente pensa em Câmara Municipal, o cenário é diferente, né? Como as professoras já trouxeram e nós falamos sempre, o cenário é muito diferente. E não é porque ele é diferente, ou não é porque ele é diferente, que eu não preciso seguir a lei. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Muita coisa se justifica sim, desde que bem explicado, bem justificado, frente ao órgão fiscalizador. Então, claro, uma estrutura pequena, Câmara não tem um engenheiro contratado, né, ali um profissional concursado, a Câmara tem suas nuances, e isso, claro, vai dar uma flexibilidade para que ela faça as contratações através de um processo, às vezes, mais simplificado do que na prefeitura. Só que isso tem que estar, primeiro, muito bem claro no seu processo licitatório, no seu processo de dispensa, principalmente, que é 90% do que a gente faz todos os dias em Câmara. E, além disso, você tem que ter regulamentado para a sua Câmara de forma específica. Então, se você me perguntar, como a professora Merielle perguntou, posso usar 3 orçamentos, pesquisa com fornecedor? A princípio, a resposta é não. Se você olhar o artigo 23, nós temos 4 hipóteses lá no parágrafo 2º de como fazer pesquisa com obra e serviço de engenharia. O seu orçamento estimado, ele tem que usar aquela sequência que está lá no parágrafo 2º. Diferente de quando a gente faz uma contratação de serviços ou uma aquisição, serviço comum e aquisição, eu posso usar os 5 incisos do parágrafo 1º de forma combinada ou não. Eu posso usar, né, de uma forma ali mesclada. O parágrafo 2º, ele não dá essa alternativa, ele diz que você tem que seguir aquela sequência ali. Primeira questão. E ele fala que você precisa regulamentar. Então, o que muitas câmaras fizeram? A gente já cansou de dizer aqui para não fazer isso.
Vamos utilizar a normativa do governo federal. Você já leu a normativa do governo federal que trata de orçamento estimado para obra e serviço de engenharia? Porque se você já leu e você disse que vai utilizar, é porque você tem uma equipe aí na sua Câmara que dá conta de fazer aquilo. Porque já começa que a instrução normativa do governo federal que trata disso, ela te joga para um decreto do governo federal. Sim. E quando você lê o decreto, aí você olha e fala, como Câmara, em regra, eu não consigo fazer isso como está aqui. E aí você pode regulamentar, e dentro das suas regulamentações, trazer que para casos excepcionais, quando você não conseguir de forma nenhuma utilizar os demais parâmetros, você tem que criar várias regras, de forma muito excepcional, excepcionalíssima, você poderia fazer essa pesquisa com 3 orçamentos. Mas então, regulamentando, justificando e de forma excepcional. Acabei de matar metade dos espectadores agora, viu, Merielle? Porque metade dos colegas... Eu tô ouvindo o bip do coração parando aí, ó. Tem metade morrendo aí, chorando, mas é isso. Gente gritando. Exatamente. Mas veja bem, isso não é privilégio só das câmaras. Eu preciso contratar um engenheiro. Como é que eu faço? Tem uns engenheiros aqui na cidade. Vou mandar o pedido de orçamento. Gente, para você contratar inicialmente, lá na pesquisa de preço, para você contratar inicialmente um engenheiro, primeiro, você tem que definir o objeto. O que esse engenheiro vai fazer? Ele vai fazer um projeto específico, igual numa Câmara Municipal? Não, nós vamos reformar todo o plenário, não, nós vamos fazer uma reforma geral e ainda vamos construir um plenário novo. Então, barba, cabelo e bigode, né? Sim. O que ele vai fazer? Primeira coisa, estabelecer essa demanda. Na prefeitura, ok, eu vou contratar um engenheiro, porque eu não tenho concursado, a gente não tem nem esse cargo criado, não vai rolar de concursar isso, e essa função, né? A gente não tem, às vezes o município é tão pequeno, não, a gente não tem nem a Secretaria de Obras estruturada ainda, né? Tão pequenininho que ele é. E aí, o que você vai fazer? Você tem que estabelecer essa demanda. Não, a nossa demanda aqui é anual, então nós precisamos do engenheiro por o ano. E aí você quer fazer orçamento com os engenheiros ali, ou com as empresas de engenharia, né, que você conhece. E não é bem assim. Tem uma ordem, conforme a 1433, para você estabelecer esse orçamento, né? Exatamente. Bom, pessoal, só aqui, ó, deixa eu só interagir um pouquinho aqui. Zairi, só aguenta a mão aí. Segura aí, deixa eu só interagir com o pessoal aqui, ó, que tá falando aqui, ó. Pessoal da Lagoa da Confusão, ó, Américo Brasiliense, Daiane, ó, seus meninos aí, ó. Os meus meninos estão todos aí, tá aí o meu agente de contratação, coisa mais linda do mundo, Christian, pessoa maravilhosa, que eu conheço uma paciência de Jó para trabalhar comigo todo dia. Esse menino, ele vai para o céu direto, não vai passar nem pelo purgatório. Obrigada, Christian, uma paciência. A Débora também. A Débora, que trabalha comigo lá, está sempre comigo. Obrigada, gente. Isso aqui é sensacional. A Virgiliana falou o seguinte: não percam a oportunidade. O curso de dispensa nas câmaras municipais é extraordinário. Meu Deus, obrigada, Virgilane. A gente fica muito feliz, viu, com esse feedback seu aí. Tô vendo aqui, tem gente de Juazeira, Luísa de Juazeiro. O Rominho Nicolau perguntou: a Câmara pode usar a comissão da Prefeitura? Boa noite. Boa noite. Rominho, nós vamos responder todas as perguntas. Quer me infartar mesmo, né? Mas, inicialmente, deixa eu te falar. Poder pode, mas não é bom não, viu? Mas no final nós vamos falar sobre isso. Mas não é bom não. Cotas altas, Minas Gerais, São Luís do Curu, Ceará... Itajubá, seus meninos aí, Zairi. Tem menino meu aqui, Bom, pessoal, daqui a pouco eu volto aqui no chat de novo. Zairi, te interrompi, desculpa, pode falar. Não, imagina, a gente tem que ficar olhando aqui. Eu tô me acostumando, gente, com essa vida aqui de online, aqui olhando o chat, ouvindo as meninas falando.
Mas o que eu ia fazer o adendo é com base no que a professora Meire disse mesmo. Na verdade, foi a Daiane quem falou. A gente quer utilizar muitas normativas federais e aplicar ou no âmbito municipal, ou no âmbito legislativo, ou às vezes até em outro tipo de órgão público menorzinho, né? A gente tem também os SAAs, né? Que são órgãos menores ali, e quer utilizar as normativas federais e utilizar eles como se aquilo dali fosse a realidade nossa. E não é, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Quando eu simplesmente falo, vou utilizar o decreto federal, vou utilizar a instrução normativa federal. Não é, a gente tem a 1433, a gente sabe que normas gerais de licitação só podem, né, ser legisladas pelo governo federal, então aquilo dali a gente não altera, mas muito dos procedimentos, muito das como vou fazer, ou onde, né, e alguns manuais ali, eles vão muito de órgão para órgão, né? Então a gente precisa olhar para isso, foi o que a Daiane bem disse. Você tem estrutura para você seguir aquela normativa federal, você tem equipe para poder realizar aquilo que a normativa federal propõe. Então, antes, foi o que eu disse até na minha fala anterior, antes de eu partir para uma pesquisa de preço, eu primeiro preciso entender o que eu quero contratar, qual é a estrutura que eu tenho para contratar, e muitas das vezes é o que eu já tenho regulamentado para contratar, porque não é simplesmente chegar e falar assim, não, vou construir aqui, vou chegar e vou fazer, vou ligar para a empresa tal aqui da cidade mesmo, porque ela já está acostumada, ela já sabe, já tem a visita técnica pronta. Não é assim. A gente não consegue fazer desse jeito. Então, eu acho que é muito importante. Estava falando com os meus meninos aqui até essa semana a respeito disso. Quando eu pego a lei federal, ela é muito bonita, ela é muito completa, né? E aí a gente tem lá várias questões, a gente conversa sempre muito quando a gente traz a nível municipal da questão da segregação de funções, né? Então a gente fala, nossa, tudo muito bonito, mas a realidade a nível municipal e a nível do legislativo, ela é completamente diferente. Então a gente precisa ter essa cautela, precisa entender o que está acontecendo, precisa entender o que aplica, o que não aplica, entender a realidade do órgão onde eu atuo para eu conseguir atuar com segurança e trazer uma contratação eficiente. Foi o que eu disse. Para mim, uma das grandes questões, assim, atuando com obras e serviços de engenharia, Inclusive, eu estou lendo um livro que o prefácio é do professor Marcos Nóbrega. Ele é um auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco ou da Paraíba. Um Aquele dos dois povo que a gente estados. tem medo, sabe? Aquele povo que a gente Exato. tem medo. Mas ele é extremamente divertido. Todas as colocações dele, assim, ele tira da gente algumas risadas, né? Só nessa hora, né? Porque na hora de canetar, ninguém vai rir. Mas aí, no prefácio do livro dele, que inclusive é um livro sobre BDI, ele fala isso: grandes mistérios da vida, de onde viemos, para onde vamos e o que é a composição do BDI. Que ninguém sabe o que é a composição do BDI. E a composição do BDI, na minha opinião, é uma das grandes questões que vai me parametrizar na minha pesquisa de preço. Então, quando eu falo da realidade, por exemplo, do município, eu vou ter uma composição do BDI muitas das vezes diferente da composição do BDI da professora Daiane, que está lá na Câmara Municipal. Porque o fornecedor que vai atender ela, o empreiteiro que vai atender ela, não necessariamente é o empreiteiro que vai me atender. Então, quando eu falo de pesquisa de preço para obra e serviço de engenharia, eu não estou falando do preço do cimento, eu não estou falando do preço do asfalto. Na maior parte das vezes, eu estou falando de um item que inclui a aplicação do asfalto mediante a raspagem da via pública com mais a fresagem, e aí eu pego esse preço e aí eu vou aplico o BDI. O meu BDI depende de quem eu sou e quem eu quero contratar. Então, a pesquisa de preço, ela é assim, como eu disse, 1+1 não é 2 para obras e serviços de engenharia, né? E ainda tem um detalhe, né? Se vocês observarem lá o parágrafo 2º, no caput dele fala o seguinte, que os parâmetros que estão dispostos lá, até inclusive coloquei no chat aqui, eles serão utilizados e vai aplicar a BDI, vai aplicar outras coisas lá, uma parafernália de linguagem técnica de obra e serviço de engenharia, e é nessa ordem. E aí, gente, quando você parte para os incisos, vou até colar eles aí no chat aí. Quando você parte para os incisos, olha só que curiosidade, né? E aí todo mundo começa a ter problema de cardíaco aí, né?
Se você vai para os incisos, ó, inciso 1, fala a respeito da SINAP. Aí teve uma pergunta aí no chat do José Carlos Ben, que é nosso aluno lá no Licita Clube, né? Teve uma pergunta dele aí, que é o seguinte: ok, mas na SINAP não tem esse tipo de pedra aqui. Ok, se na SINAP não tem aquele negócio que você está procurando, você vai procurar a tabela de referência. Ó, anota isso aí, ó, todo mundo, papel e caneta na mão, anota essa dica aí. Você vai verificar se no seu estado existe uma tabela de referência. Por exemplo, no estado de Goiás, existe a Goinfra, que é uma tabela de referência. Você vai na SINAP não tem, você vai na Goinfra verificar, né? E aí, o que traz também os outros incisos? Superar dessa parte, né? Mídia especializada. Depois da mídia especializada, vai para contratações similares. E depois, por último, no inciso 4 do parágrafo 2º, fala pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Tá vendo aqui que para obras e serviços de engenharia não está falando nada sobre pesquisa de preço com fornecedor? E agora? Como é que faz? Daiane, lá na Câmara, Zairi, como é que faz? Se eu não achei nenhum desses lugares aqui. Pois é, aí se você regulamentou dizendo, não é? Se você regulamentou lá na Câmara, principalmente, onde a chance de acontecer, de você não localizar é grande. Você regulamentou dizendo, olha, eu vou seguir a ordem do 23, parágrafo 2º, eu vou certificar que eu não consegui localizar em nenhuma dessas opções aqui, e aí de forma excepcional, justificadamente, e certificando que eu fiz as pesquisas conforme o 23, parágrafo 2º, não localizei, aí eu vou usar pesquisa com fornecedores locais, ou até regionais. Agora, se você não regulamentou, não vai poder utilizar. Se você utilizar, você está fazendo uma pesquisa de preço, um orçamento estimado, de forma ilegal, contrário à normativa, contrário ao que diz a 1433. Ó, agora, vou passar um pouquinho aqui pelas perguntas, tá? Porque o nosso tempo urge e eu não gosto de deixar a pergunta sem responder. O Jorge perguntou o seguinte: vocês fazem consultoria? Fazemos, Jorge, tá? Nós fazemos consultoria, sim, tá? Eu, a Zari, a Daiane, nós estamos todas na equipe técnica da Delta. Aí, conforme o objeto, a gente escala a equipe, tá? Conforme a demanda, a gente escala a equipe. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Zé Carlos pediu para a gente falar lá da pedra de basalto, né? Eu estava até fazendo uma pesquisa de preço sobre isso esses dias, Zé Carlos. Foi incrível assim, você ter perguntado, porque eu estava conversando com uma pessoa de prefeitura e a pessoa me falou exatamente isso daí. A gente, 90% desse material a gente não encontra. E, incrivelmente, eles têm toda a razão, viu, professora Zairiane? No PNCP, não existe, até o dia que eu fiz a pesquisa, acho que antes de ontem, nem uma única contratação publicada no PNCP com esse objeto. Tá vendo? A realidade municipal. Ou ninguém está comprando ele, ou que estão comprando ele não estão publicando no PNCP, ou, como disse o Zé Carlos, não acha. Bom, olha só, agora essa pergunta aqui, ela tem causado polêmicas, tá? É polêmica. Isso aqui, o Rominho, Nicolau, isso aqui dá briga, dá cadeirada, viu? Ó, a Câmara pode usar a comissão da prefeitura? Boa noite. Boa noite, Rominho. Muito obrigada por sua pergunta, porque agora a chapa vai esquentar. Em teoria, tá? Se você for pegar o conhecimento dos livros, que é muito importante também, tá? Em teoria, você faz um acordo de cooperação técnica, você pode sim utilizar a comissão da prefeitura. Só que na prática, certo? Na prática, eu não vou falar, vou deixar aqui a Daiane. O que você acha? Quer que a Zairiane comece? Você quer... Não, eu tô curiosa. Não, eu queria que você Porque eu tenho uma posição muito firme sobre isso. Eu tenho uma posição muito firme sobre essa questão. Não, eu queria saber, você que está aí querendo usufruir da comissão da prefeitura, professora Daiane, me fala, o que você pensa a respeito disso? Vou dar a minha posição sobre isso. Eu entendo que a utilização de servidores da prefeitura de uma comissão de contratação, quando a gente vai usar um procedimento auxiliar ou uma obra especial, né, uma contratação especial, ou até o próprio agente de contratação, pregoeiro e equipe de apoio para as compras comuns, na minha visão pessoal, tá?
é inconstitucional. E eu vou explicar o porquê de forma bem rápida e simples para todo mundo que está acompanhando entender e não tomar muito tempo aqui. O poder legislativo, ele é harmônico com o legislativo, mas ele tem que ser independente. Primeiro ponto, está lá na Constituição Federal. Os poderes são harmônicos e independentes. As compras e as contratações públicas da Câmara Municipal, elas são a base para que o legislativo funcione. Se eu não fizer uma compra e uma contratação necessária ao funcionamento do Poder Legislativo, eu inviabilizo o próprio Poder Legislativo no seu funcionamento. Ele não vai conseguir ser um poder legiferante, não consegue fiscalizar o Executivo, e aí está o primeiro ponto de conflito, né? Eu vou deixar uma comissão composta por servidores do Executivo fazer as minhas compras, que são necessárias para que muitas vezes eu tenha condição de fiscalizar o próprio Executivo que está fazendo as minhas compras. Então, para mim, a inconstitucionalidade começa aí. E aí tem a seguinte questão, com base nisso. Eu preciso fazer uma compra na Câmara. A minha equipe que está atuando é a equipe da Câmara. Ela vai priorizar as necessidades da Câmara. Agora, se eu estou lá em cima eu falo porque a minha prefeitura fica em cima da Câmara lá. Se eu estou lá no prédio da Câmara, estou fazendo compras na prefeitura, e eu tenho demanda da saúde, demanda da educação, o pessoal está morrendo no posto de saúde, está precisando... O que eu vou comprar primeiro? Os microfones para a próxima sessão plenária do Legislativo, eu vou comprar a medicação que precisa chegar no posto. Eu vou passar essa demanda na frente. E eles não estão fazendo por mal. Aqui acontece o seguinte, seu microfone legislativo não vai fazer a sessão, não vai fazer, mas eu vou violar o princípio da transparência, eu não vou conseguir fazer uma audiência pública. Então, cada poder tem as suas necessidades e as suas urgências, que são conflitantes. E o exemplo mais categórico para mim de que há uma violação é o fato de que, se eu precisar fazer a contratação de uma assessoria especializada para assessorar a SEI ou a CPI, a comissão que vai ali fiscalizar, que vai fazer uma verificação ali sobre uma obra, por exemplo, que o Executivo está fazendo. E eu vou pedir para a equipe de compra do Executivo contratar esse assessor que vai vir aqui dar suporte. Quantos meses isso vai demorar? E eu estou inviabilizando o papel fiscalizatório do próprio Legislativo. Então, para mim, é completamente inconstitucional a utilização de servidores do Executivo para as compras e contratações da Câmara, porque ela inviabiliza, e não é por má fé, por pura questão de priorização, o próprio Poder Legislativo. Eu tô vendo a fumaça subindo na cabeça da Zariane, ó. Não, agora, isso está praticamente virando um debate. Tá praticamente eu concordo muito com a professora. Apesar, assim, concordo com ela muito sobre a ótica da minha realidade, que é do órgão municipal, mas, assim, em resumo, basicamente cada um sabe as dores e as delícias de ser quem se é. Então, assim, as prioridades da Câmara Municipal, elas nunca vão ser compatíveis com as prioridades do Executivo Municipal. Então, foi o que a professora disse, eu tenho mandado judicial de medicamento, eu tenho oxigênio, literalmente tem criança morrendo, eu tenho merenda escolar, que é uma licitação enorme, super extensa, chata de fazer, assim, eu tenho obras para licitar de infraestrutura urbana, às vezes é uma obra de contenção de cheias, uma obra que vai, enfim, vai salvar um bairro ali, por conta da época de chuva agora, que vai entrar aqui, pelo menos no sul de Minas, começa a chover demais agora, em novembro em diante. Então, quando eu pego o meu calendário de compras do Executivo e eu vejo quais são as minhas prioridades, eu vou focar nas minhas prioridades. Aí chega o Legislativo, que em tese tem a autonomia e tem o orçamento para ter a equipe dele, e vem tirar a minha agente de contratação. Perfeito! E vem tirar a minha agente de contratação, que já está por aqui. Para comprar microfone! Aí o Legislativo fala assim, mas sem microfone não tem jeito de ter sessão, como é que eu vou votar aquele negócio lá que tem que alterar no quadro de detalhamento de despesa? Como é que eu vou suplementar? Gente, é extremamente, na teoria, quando você vê a legalidade, você pode fazer um acordo de cooperação técnica e tá tudo bem. Agora, quando vai para o funcionamento, para a vida real, gente, o povo vai se esfaquear, não vai dar certo. Condição, assim, principalmente porque o Executivo Municipal ele já é sucateado em sua maioria, né? Então, assim, a gente já tem um Executivo que já trabalha
assim, muito além do que dá conta. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um município, aqui no meu caso, eu tenho um município de 100 mil habitantes com 2 agentes de contratação para dividir demanda da educação, da saúde, da obras, infraestrutura, defesa civil, de tudo, assim. Literalmente, as meninas licitam e contratam e compram do alfinete ao foguete. E aí eu tenho a realidade da Câmara Municipal, que a prioridade dela é microfone. Eu não estou aqui para dizer que não é uma prioridade. Dentro das atividades típicas do órgão, o microfone é essencial. Eles precisam fazer as sessões a câmera, né? Para poder transmitir, às vezes o link de internet, para eles aquilo é essencial. Mas para a gente, enquanto município, a nossa essencialidade, a nossa prioridade nunca vai ser compatível. E aí você tem ainda essa questão da fiscalização. A gente tem a tripartição dos poderes. Um foi feito para equilibrar e para fiscalizar o ato do outro. Aí como que eu fiscalizo o ato do outro, sendo que eu dependo do outro para eu exercer a minha atividade fim? Resumindo, não faz sentido. Resumindo, Rominho, vou apartar a briga aqui agora, mas resumindo, em tese, em teoria, pode, tá? Existe uma legalidade por trás disso? Pode. Mas só que quando você vai para a prática mesmo e você vai ver as minúcias, inclusive a independência dos poderes, essa independência não vai acontecer na prática. Agora, existem alternativas, tá? Existem alternativas. Se você não tem pessoal, primeira coisa, você tem que fazer uma segregação de funções com o que você tem ali para você funcionar, porque você tem que comprar. Você não vai sobreviver sem comprar. E isso vale tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura. Né? O município, sem a segregação de funções ali, ele não vai funcionar de forma nenhuma, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Outro ponto, de repente, você pode pedir a cessão de um servidor para você, de 2 servidores para você, até você ver ali e trabalhar em prol de fazer um concurso aí para sua área administrativa. Porque se não dá tempo pessoal, se você está precisando usar o da prefeitura, é porque a sua Câmara está precisando ter ali os agentes administrativos, diretores, né, assessores legislativos, alguma coisa ali está em falta, está em déficit, né? E aí, se na sua Câmara tá, provavelmente a equipe de compras da prefeitura está funcionando igual carro de boi, no limite que está até cantando, né? Está até gritando para funcionar. Então, é uma alternativa que você pode ter aí. Bom, vamos lá. Vamos para as perguntas. Deixa eu só fazer uma fala bem rápida. Em breve deve sair, em breve, assim, 3, 4 meses mais ou menos, porque tem edição tudo. Eu escrevi um artigo exatamente falando sobre isso, sobre a inconstitucionalidade dessa utilização da equipe da prefeitura para as compras, porque isso violaria o próprio princípio da separação de poderes. Assim que sair, eu compartilho com o pessoal para quem quiser aprofundar, os colegas aí tiverem interesse, tá bom? E para ter argumento também, para vocês pedir concurso, viu? Para melhorar as equipes de vocês aí. Exatamente. E para ter argumento para quem é de prefeitura, falar assim, ó, não pode não. Aqui, ó, não pode. Tá? É inconstitucional. Eu, inclusive, como procuradora, eu daria parecer contrário a uma licitação na minha Câmara se ela tivesse sido executada por servidores da prefeitura com base nessa inconstitucionalidade que eu entendo que existe. Pois é. Aí, ó, só reforçando aqui, José Carlos, bem, quando você não acha na Sinap, você vai para a planilha do seu estado aí, ver se encontra. Provavelmente no estado, de repente, é mais fácil de você encontrar isso, tá? Não encontrou nessa planilha, você vai para outras alternativas, vê em municípios, né? Vê em contratações anteriores, no PNCP, a Daiane já acabou de falar aí que não está tendo também, ainda não está publicado nesse momento aqui, mas a tendência é que esteja, principalmente quando os municípios menores começarem a fazer as publicações no PNCP. A tendência, gente, e isso é muito legal, a tendência é que quanto mais os municípios, as câmaras municipais, as autarquias, as fundações utilizarem, principalmente em âmbito municipal, utilizarem o PNCP, mais vai centralizar essas informações e vai ficar mais fácil. Cada vez que você
coloca um processo publicado no PNCP, você está colocando um tijolinho para facilitar a pesquisa de preços em âmbito do território nacional, viu? Para ajudar todo mundo. Você está cumprindo a lei e ainda está ajudando os coleguinhas, né? Bom, vamos lá. Não encontrou isso, José Carlos Bento? Dá uma olhada no seu regulamento, vê se tem a possibilidade de, excepcionalmente, fazer pesquisa de preço no mercado local com os fornecedores, viu? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Após contratar um engenheiro para fazer o projeto, quem fará o orçamento para composição de custos? O engenheiro que você contratou, tá? Ele que vai fazer, viu, Marcos? Só que com um detalhe, Você tem que saber o que está previsto lá no 23, parágrafo 2º, porque às vezes o seu engenheiro entende muito de fazer o projeto, mas às vezes ele não entende especificamente de fazer o projeto em órgão público, e é muito diferente, tá? Até para contratar esse engenheiro, de repente você tem que exigir uma qualificação técnica específica para esse tipo de engenheiro, né? Tá sem som, Daiane. É raro, mas acontece muito, né? Em Câmara Municipal isso. Porque a gente precisa exatamente desse profissional, porque nós não temos ali um engenheiro no nosso corpo técnico. As câmaras, via de regra, precisam contratar, né, esse serviço de engenharia aí. E aí, isso que você acabou de falar, eu tenho certeza que o Cristian, meu agente de contratação, deve estar lá se revirando, que é exatamente o que acaba acontecendo. Exatamente o que acaba acontecendo. A pessoa vem, só que ela não sabe fazer obra, serviço de engenharia, projeto, contratação para serviço público, para obra pública, para a Câmara Municipal principalmente. Nunca trabalhou com órgão público. E aí, a coisa fica feia. Pessoal, a professora Zaí caiu aqui um pouquinho, deve retornar em breve, tá? Tá com um problema de internet, mas já tá retornando. Já voltando. Voltou. Isso. Ó, a Aline tá falando aqui, ó, que é de Rialma, Goiás. Aline, você é minha vizinha praticamente. Que legal! Muito bom quando eu vejo gente aqui de perto, viu? Ó, professora, a Virgilânia está perguntando ali, ó, sobre se contrata engenheiro, né, primeiro para elaborar o projeto e depois licita a empresa para executar o projeto. É isso, né? Exatamente isso. Isso. Depende, né? Depois a empresa. Depende. E eu acho que é importante mencionar isso, destrinchar um pouquinho o que a professora Meire disse a respeito do contratar um engenheiro que está acostumado a prestar serviço para a prefeitura, acostumado no sentido assim, de que tem a expertise técnica para fazê-lo. Porque normalmente no combo da contratação de obra e serviço de engenharia, não é só o projeto que é os desenhos, né? A gente que é do direito, a gente fala assim, é aqueles que é o desenho, né? O projeto executivo, as pranchas. Não é só o projeto arquitetônico. Às vezes, numa licitação, às vezes não. Normalmente, numa licitação, você precisa do projeto arquitetônico, do memorial descritivo, que vai explicar lá o porquê que está sendo utilizado aquele tipo de metodologia executiva. A questão da planilha orçamentária é muito importante que isso seja entregue. Então, talvez, assim, a preocupação inicial, que nem a gente mencionou, de o que eu vou contratar e como eu vou contratar, eu preciso contratar esse profissional, e esse profissional ele precisa ter todas as habilidades para me entregar um projeto possível de ser licitado, né? Porque senão eu acabo que eu vou vai nascer morta essa obra, né? Porque eu não vou conseguir com ela para frente. Quando eu olhar lá, vai ficar faltando, ou então vai chegar na sessão, eu vou ter impugnação e vou falar, não tem o projeto, por exemplo, elétrico, hidráulico, numa construção ou numa reforma. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também com esse profissional. Esqueceu de pôr o BDI. Esqueceu de pôr o BDI. Então, é muito importante na hora da gente contratar esse cara aí que vai fazer o projeto pra gente. Não é só sair a contratação de profissional, engenheiro civil para fazer reforma. Não, eu preciso colocar uma qualificação técnica, eu preciso colocar condições de execução, o que ele vai me entregar. Eu preciso saber o que eu preciso que ele me entregue. A partir disso, eu pego aquilo e eu licito. E fora que o TCU soltou um entendimento agora recente, que é o seguinte, que o agente de contratação, o pregoeiro, tem responsabilidade também se no final a planilha ficou errada. Gente, pelo amor de Deus, esse engenheiro contratado seu,
se você não tiver um concursado especialista nisso, esse engenheiro, ele tem que te ajudar ali como alguém que foi convocado como técnico para te ajudar a ver essas planilhas. Pelo amor de Deus, gente, geralmente a formação do agente de contratação geralmente é na área ou jurídica ou uma outra área. Lógico, tem os que são engenheiros também, e aí ele já tem essa expertise, mas no geral não sabe não. E aí o trem pode cair, e outra coisa, o pregoeiro, o agente de contratação pode ser responsabilizado, tá? Por um erro de planilha. E aí, se a planilha, lá na pesquisa de preços, ela ficou errada, a tendência é que o seu processo também continue errado. É a história, né? Pau que nasce torto, até assim dá torto. Então, se em alguma etapa do planejamento houve um erro absurdo ali, a tendência é que esse erro persista até lá no final. Aí, ou você vai ter uma impugnação, e a impugnação vai ser muito bem-vinda, vai dar para você isso, ou pior, você vai fazer um contrato com esse erro. E aí, depois que o contrato já está lá na execução, adivinha quem vai bater na sua porta? Se tiver sorte, o Tribunal de Contas. Se tiver azar, o Ministério Público vai bater na sua porta ali. E aí, eu diria mais, se tiver um pouquinho mais de sorte, vai ser o empreiteiro pedindo aditivo. Aí, pelo menos, você vai saber que ficou faltando alguma coisa. Mas se você for um cara médio ali, vai ser o Tribunal de Contas. Agora, se você der azar, meu filho, já vai. Já não tem muita escolha. E a gente sabe o quanto que a equipe de contratação, tanto das prefeituras quanto das câmaras, a gente sabe o tanto que esse povo tem sorte, né? Exatamente. Porque a gente tem sorte. Ó, a Luísa falou o seguinte: no planejamento para a execução de uma obra, a princípio, contratamos uma empresa para a elaboração do projeto de engenharia. Sim. E agora, deixa eu contar um negócio para vocês aqui que impacta diretamente na parte de pesquisa de preços, que é uma diferença que acontece entre prefeitura e Câmara Municipal, tá? Ó, qual que é a diferença? Quando a gente fala sobre prefeitura, geralmente você contrata um engenheiro, você contrata um pacotão. Você contrata ele para fazer os projetos e ele já vai ser também aquele terceiro contratado ali que vai ajudar na fiscalização do contrato, certo? Quando a gente vai para a Câmara Municipal, geralmente o que acontece? Você contrata uma empresa, um cara que ele vai fazer, ou uma cara, né, que vai fazer o seu projeto, o seu planilhamento ali, né? Vai te ajudar com as informações técnicas para o projeto básico também, né? Que, gente, existe um tal de projeto básico que ele é quase a cara do termo de referência, que é um documento que traz todas as informações técnicas. Então, você precisa de alguém que tenha esse conhecimento para te ajudar a elaborar esse documento. Quando a gente fala sobre obras, né, e serviços de engenharia. E quando a gente está falando de câmaras, geralmente, como é bastante eventual, contrata-se também uma outra empresa para fazer a fiscalização. E faz sentido no âmbito da Câmara Municipal isso, tá? Agora, quando você fala isso para uma pessoa que é de uma prefeitura, que é de um município, ela chega a rupia assim, gente, eu vou ter, como é que eu custo a dialogar um ano inteiro com a empresa que já conhece todas as demandas aqui da prefeitura, que já está inserida nessa realidade, eu vou ter mais uma para fazer a fiscalização? Isso não vai dar certo nunca, né? Então, tudo isso tem que ser pensado lá no início. E aí você vai ter uma outra situação na pesquisa de preços em Câmara Municipal, que é fazer o orçamento para fazer a contratação desse engenheiro, dessa empresa que vai te subsidiar com informações técnicas para fazer a fiscalização de contratos. Isso é sensacional. Cada dia que a gente conversa aqui, você percebe cada vez mais que são universos diferentes, embora todos os dois universos necessitem de fazer a questão do cumprimento da legislação, de cumprir a legalidade. Meninas,
Tô vendo que vocês estão aí até sambando em cima das cadeiras aí, querendo falar. Tá liberado, pode falar, que eu tô monopolizando aqui já, ó. Não, eu ia fazer um adendo que você vai falando, vai dando alguns insights aqui, a gente vai lembrando de algumas questões. Você mencionou a questão do projeto básico e tudo mais. Então, eu queria frisar, aproveitar esse momento aqui, e se tiver menino meu assistindo aí, eles vão saber que eu sou chata com isso. Vamos caprichar na fase de planejamento, pessoal. A fase de planejamento, a tal da história do ETP, de preencher documento de formalização de demanda, ETP, nananana, é isso que vai mostrar para a gente se eu preciso contratar a fiscalização, se eu preciso contratar alguém para acompanhar essa obra depois, se essa obra se tá fazendo sentido ali o que eu estou precisando entre necessidade e soluções apresentadas de mercado, sabe? Então, eu acho que vale, assim, ressaltar. A gente está falando aqui de pesquisa de preço, que querendo ou não, está dentro ali da fase de planejamento, mas vale ressaltar esse cuidado, essa preocupação da gente preencher todos os documentos com muito carinho, assim, com muita atenção, sabendo que cada itemzinho ali que a lei traz como necessário para compor o meu ETP, para compor ali os meus estudos preliminares, eles realmente fazem sentido. Então, na hora de fazer esses documentos, caprichem, porque aí é ali que vai me mostrar se eu vou precisar desse acompanhamento da fiscalização, se eu vou precisar, se essa fiscalização vai ser necessária. Alguém mencionou aqui alguma coisa de, talvez eu precise de atestado averbado no CREA, registrado no CREA. Eu vou dizer isso a partir do meu ETP, se eu fiz um levantamento, a depender do tipo de serviço de engenharia que eu preciso de um cara que tem um atestado técnico profissional ali, que seja registrado no CREA. Às vezes eu vou precisar até de um atestado técnico operacional também. Então, tudo isso vai estar na minha etapa de planejamento. Então, a etapa de planejamento, ela é essencial. Então, é só esse adendo que eu queria fazer. E só para reforçar isso também, é o seguinte, aí às vezes você está pensando assim, mas na Câmara precisa disso, minha Câmara é tão pequenininha. Olha só, a sua Câmara pode ser pequenininha, mas às vezes na sua realidade, a sua Câmara pode estar instalada, por exemplo, ocupando um andar de um prédio de 5 andares, e aí você vai reformar isso? Você vai precisar ali de uma capacidade técnica operacional também. Porque não é qualquer empresa que vai dar conta de mexer ali em 2 andares no meio do prédio, o trem não vai cair, né? Não é qualquer. Então, depende muito da sua realidade, todas essas coisas. E é na fase de planejamento que começa a ter o seu sucesso ou o seu fracasso do seu processo, né? Daiane, eu quero ouvir os seus comentários e vamos fazer aqui um bate-pronto com as perguntas, porque a gente já está aqui, já estourou o nosso horário para a gente não deixar ninguém sem resposta aqui. Vamos lá? Não, em relação a essa questão, só que dizer duas coisas. Assim, a primeira, para a Câmara, se você não tiver algum engenheiro contratado para subsidiar o seu fiscal de contrato, você não consegue pagar, porque pagamento de obra é por etapa executada. Quem que vai testar que a etapa foi executada conforme o cronograma financeiro, físico-financeiro, se ele não entende nada de obra, né? Então vai precisar do engenheiro ali, do profissional técnico, que vai dizer para o seu fiscal, que é um secretário legislativo, controlador interno, que é uma pessoa que não entende de obra, pode pagar, essa etapa está concluída conforme aqui um projeto. Então, a gente precisa, não tem como fazer sem isso. Segunda coisa, professora Zairiane, a prefeitura deve fazer alguma coisa muito diferente da Câmara, porque está cheio de comentário aqui, eu já vi uns 2 ou 3 e eu já ouvi muito falar isso. Mas o pessoal, o fornecedor, não gosta de vender para a Câmara, porque a Câmara exige muito documento, não tem toda a documentação necessária que a Câmara exige para poder contratar. Por que a prefeitura não exige documentação? Então, estranho, né? Estranho esses comentários. Assim, eu fico às vezes meio tentando entender da onde saiu, que contexto foi esse, porque sim, a Câmara vai exigir todos os documentos, né? Um pouco de medo de fazer essa pergunta. Não, a gente precisa, a gente pede todos os documentos, é extremamente necessário. E aí é onde eu reforço, é na fase de planejamento que eu vou perceber tudo isso. É na fase de planejamento que eu vou perceber que a minha Câmara Municipal fica num prédio de 5 andares, logo talvez eu precise de uma pessoa ou de uma empresa que tenha uma expertise diferente. É na fase de planejamento que eu vou verificar que eu tenho, às vezes, um elevador que compõe ali a minha reforma. É na fase de planejamento que, às vezes, eu vou identificar que a minha Câmara Municipal está num prédio tombado.
E aí, às vezes, eu estou falando de obra de arte, eu não estou falando mais E aí só a de uma reforma. inexigibilidade. Eu não tô exatamente, eu não estou falando mais de uma simples reforma. Então, eu acho que a fase de planejamento ela é assim a etapa que indubitavelmente ela tem que ser feita com mais carinho e mais atenção. A partir disso, a gente vai conseguir tentar minimizar ou tentar solucionar possíveis questões ali na futura contratação. Bom, o Marlon, ele fez a seguinte pergunta. O 23 é cumulativo ou se encontrar um daqueles incisos já é suficiente? Olha, o caput do 23 fala que você tem que regulamentar, tá? E usar naquela ordem, na forma de regulamento. É o que está falando lá. Então, primeira coisa, é naquela ordem e aí o seu regulamento que vai te responder isso, tá? A Virgilânia falou o seguinte, a nossa maior dificuldade é regulamentar, considerando ser uma Câmara muito pequena, que só tem 2 servidores concursados. Deixa eu te falar um negócio. Na Delta a gente faz, tá? Isso é segredo, mentira, não é segredo não. Mas a gente faz, tá? Esses regulamentos aí, a gente faz essas consultorias e, aliás, a gente faz capacitação para esses regulamentos aí, é bem legal. O José Carlos Ben, e aí, Zé Carlos, tudo bom? Tava com saudade de você já, fazia muito tempo que eu não te via. Meire, você falou em tarde de referência. No Rio Grande do Sul não tem. Na tabela de referência, né, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não tem. Até porque na nossa região, num raio de 50 quilômetros quadrados, 95% da extração de basalto ocorre aqui. Estamos localizados na região Nordeste. Então, aí você regulamenta, e aí nesses casos específicos, você vai ali, observa, comprova na sua instrução processual que não tem no PNCP, você não achou contratação similar, você não achou em nenhuma tabela, você não achou na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, que ainda não está disponível, né? Você não achou, e aí você fala assim, eu preciso contratar. Então, agora, conforme o meu regulamento, excepcionalmente, eu vou para o mercado, né? Porque não tem como fazer. E você não pode ficar sem o contrato, né? Interesse público, porque as demandas de contratação elas surgem para suprir uma necessidade que está diretamente ligada ao interesse público, não é verdade? Aqui, o comércio da minha cidade não gosta de vender para câmaras devido à documentação. Mas será que esse comércio vende para a prefeitura? É nacional, não gosta mesmo, porque o seu fornecedor provavelmente é do interior, e o fornecedor do interior ele fala assim, não dá trabalho demais, nem precisa de documento demais, nem eu dei orçamento, você não comprou de mim, aí você vai lá e pega o orçamento, né? Você fala assim, aí ele vira pra você e fala assim, porque ele não entende, tá, gente? Não é porque tá querendo cometer crime, não. É porque ele não sabe, ele não tem conhecimento, ele não é obrigado a fazer isso, não, porque ele não é um licitante profissional. Ele é um cara, às vezes, do mercadinho que eventualmente vende para o órgão público. Ele fala assim, não, mas você vai comprar de mim? Você garante que você vai comprar de mim? Porque eu te dei o orçamento, você não comprou de mim, você comprou foi do fulano lá. Ele te fala, gente, você garante que você vai comprar de mim? Né? Ou ele te fala, prefeitura, órgão público demora demais para pagar, só. Você compra, você leva o produto, só depois você paga. Só depois de 30 dias que você vai me pagar? Não. Né? A Virgilane perguntou, acho que a gente já respondeu, né? Para elaborar o projeto, depois licita a empresa para executar o projeto, sim, tá? A não ser que seja caso de contratação semi-integrada, contratação integrada, que esse negócio já é um assunto para outra hora, porque senão nós passamos a noite aqui só falando sobre isso. Mas agora que a Zariane faz parte do time do Licita Clube, é mais uma professora, vocês vão poder, lá na comunidade do Licita Clube, vocês vão poder perguntar, vão poder explorar o conhecimento dela, que é muito, viu? Vão poder perguntar até falar chega, lá no Licita Clube, lá no Facebook. E ela vai também fazer aulas por aqui, tá bom? Vamos lá, o município, porque na sua maioria não tem documentação. É a questão da documentação, né? Realmente é muito difícil, tá? E é uma Câmara, né? O município não é difícil. Eu não entendo isso. A mesma documentação, é a mesma lei, né? A mesma questão.
O José Sim. Wilson comentou a respeito da responsabilidade do agente de contratação com relação a erros na planilha. Mas a gente também discorda disso, viu, o José Wilson? Mas foi uma decisão bem recente do Tribunal de Contas da União, e inclusive teve uma outra decisão recente também, que o tribunal fala que o gestor ele também vai responder por culpa inelegendo, a depender de quem ele escolhe para exercer determinada função. Se a pessoa errou, ele responde porque ele escolheu a pessoa que errou. Então, assim, Aí, gente, só para falar um negócio para vocês aqui, tá? Aí, o tanto que é importante você ter uma formação prática em licitações para câmaras municipais com certificado reconhecido pelo MEC. Se você for o único na sua câmara que tiver isso, pode ter mais 50 lá. E o gestor vai o quê? Vai preferir te nomear. Aí você vai falar assim, mas foi do TCU, quem me fiscaliza é o TCE. Daiane, fala para o pessoal a importância das decisões do TCU em âmbito de Câmara Municipal e o tanto que a gente tem que ficar de olho nisso. Eu ia falar exatamente isso. Se você faz um curso com formação prática e certificado pelo MEC, na primeira semana de janeiro, você chega com 2 papéis para o seu novo gestor e fala assim, olha, eu vou ficar na função ou não vou? Está aqui meu certificado, eu sou o único do Brasil que tem isso daqui. Olha o acordo do TCU falando que se você escolher mal o cara, você vai responder aqui, ó. Dá esses 2 para ele, deixa ele levar para casa. 3 dias depois ele volta e fala, não, já pensei bem, é você mesmo que vai ficar aí. Então, gente, a realidade é essa, né? A gente precisa de formação específica para quem vai atuar em cada lugar. Quem está em prefeitura precisa saber atuar dentro de prefeitura. Quem está em Câmara precisa saber atuar em Câmara. E a gente precisa, sim, estar atento. Aí eu falo com os meus colegas procuradores, principalmente agentes de contratação, controle interno. A gente precisa olhar o que o TCU está decidindo. Porque muitas vezes os tribunais de contas estaduais, eles têm ali uma cautela maior. Eles aguardam um pouco para ver como o TCU se posiciona em relação a determinadas coisas. E aí ele vai também depois replicar essa decisão. E aí tem um detalhe, né? Principalmente se a sua Câmara, se a sua Prefeitura adotou a regrinha de dizer, vou usar as regulamentações do governo federal. Então, as decisões que o TCU dão lá e que valem para o governo federal vão valer para você também. Gente, Acabou, hein? Deu 1 hora, gente. A gente estourou todos os horários possíveis e impossíveis. Tanta coisa ainda para Pode falar. fazer segunda, né? Não, a gente pode fazer aí, ó. Nós voltaremos. Fazer a parte 2 aí. Nós voltaremos em breve, nós voltaremos em outro momento, nós voltaremos para falar sobre isso. Gente, quem não se inscreveu ainda na nossa semana de dispensa para câmaras, se inscreva, entre no grupo de WhatsApp, porque vai ter um e-book falando a respeito de pesquisa de preço para obras de serviço de engenharia, que vai estar lá, beleza? Compartilhe essa aula essa live com os seus contatos aí, porque aqui a gente falou muito mais coisa do que vai ter no e-book também, e a gente não falou coisas que tem lá no e-book, então vocês assistam a aula e peguem o e-book também para complementar aí essas informações, certo? E eu vejo vocês nas nossas próximas aulas aí, e vejo vocês também no nosso evento, certinho? Meninas, muito obrigada. Agradeço imensamente vocês terem topado fazer esse encontro aqui. Olha, estou muito feliz com o pessoal participando também. Vocês foram sensacionais, tá? Muito obrigada pela participação de cada um. Muito obrigada por ter ficado aqui todo esse tempão com a gente, tá? Valeu mesmo. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês e bora descomplicar e licitar sem surtos. Tchau, tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau. Tchauzinho, gente. Boa noite.